Irmãos, eu estava vindo para a igreja, falei com os diáconos aqui. Um monte de pessoa indo para a praça. Meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Esse ano praça na minha vida. O Senhor me alcançou. Vamos ser gratos a esse Deus, irmão. Ou resgatou. Irmãos, presente. Irmãos que já vi. Hein? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 39. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39 da palavra. Quero falar sobre algumas lições do Getsemane. Lucas capítulo 22, versículo 39. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor do céu, que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou com gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é santa, poderosa, para trazer em nosso coração aquilo que nós necessitamos. O Senhor sonda e nos conhece. A tua palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas, a alma e o espírito. E nós pedimos nessa noite: fala conosco. Eu oro pelas mentes que muitas das vezes vagam, estão dispersas, voltadas para o amanhã ou para depois do culto. Que o Senhor venha trazer em nosso coração um desejo ardente de ouvirmos a tua voz, e que possamos sair daqui mais crentes, fervorosos, consolados, edificados pelo poder da tua palavra. Nós entregamos essa noite de Santa Ceia em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, Evangelho de Lucas capítulo 22, ele traz algumas informações muito importantes dos últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. Ele mostra os minutos que antecederam, que estavam prestes ali Jesus ser levado. E a Bíblia vai nos dizer, lá no versículo de número 3, que Judas, ele trama, ele tem um pensamento,
ele tem uma intenção de vender Jesus. E ele procura os principais dos sacerdotes. E ali eles negociam a pessoa de Cristo. Aqui nesse evangelho não é relatado, mas em outros sabemos que o nosso Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E desde então, os sacerdotes, os religiosos daquela época, passaram a procurar uma ocasião para prender Jesus e assim crucificá-lo. Mais adiante, Jesus convida os seus discípulos para preparar a Páscoa. Vai, entra na cidade, lá vocês vão encontrar um cenáculo muito grande, e diga ao Senhor que o mestre precisa dele, e ali prepare a Páscoa, prepare a última ceia. E assim os discípulos fazem. Eles prepararam a Páscoa, e ali Jesus com os seus discípulos, eles vão se assentar e vão comer, vão celebrar a última Páscoa de Jesus nesta terra. Aqueles momentos que estavam antecedendo, talvez isso aqui provavelmente era quinta-feira à noite, eles se reúnem para ali compartilhar o pão, o vinho, e mostrando aquilo que Jesus veio realizar, fazer na terra. E no momento da ceia, Jesus aponta para o pão e diz: isso é o meu corpo, que é partido por vós. No momento da ceia, Jesus pega o vinho e diz: este é meu sangue, que é derramado por vocês. E ali eles participam da última ceia. Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, sabendo que entre eles havia também um pensamento, uma presunção, um desejo de se tornarem grandes, porque sempre no meio dos discípulos eles discutiam quem era o maior. E Jesus também, na Santa Ceia, ele ensina para os seus discípulos quem era o maior. Quem é o maior? Segundo João capítulo 13, Jesus pega a bandeja, pega a água, pega a toalha e lava os pés dos discípulos, ensinando-os que o maior no reino dos céus não é aquele que está sentado em cima. O maior no reino dos céus não é aquele que tem uma posição onde todos estão olhando ou prestam continência, reverência. Mas o maior no reino dos céus é aquele que se abaixa e lava os pés um do outro. O maior no reino dos céus, meus amados, não é aquele talvez que está com o microfone ensinando, mas aquele que talvez está lá na salinha ensinando as crianças sem ninguém ver. O maior no reino dos céus não é aquele que tem oportunidade com o microfone aqui na igreja, mas o maior no reino dos céus é aquele que terça-feira pegou a enxada, o rodo e a vassoura e ajudou a limpar a igreja. Esse é o maior no reino dos céus. O maior no reino do céu não é aquele que está em evidência, não é aquele que é notado, mas o maior no reino do céu é aquele que ninguém olha para ele, ninguém está vendo, mas ele está ali amando e servindo ao Senhor. Aleluia! E Jesus vai ensinar isso no capítulo 22. E ele também aproveita esse momento para falar com Pedro, que se Pedro não vigiasse, ele ia negar. E Jesus começa o discurso da seguinte forma: todos nós vamos se escandalizar comigo nessa noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pedro se levanta no meio dos 12 e diz: ainda que todos, no meio dos 11, que Judas não estava lá, ele diz: ainda que todos eles viessem a se escandalizar, eu não vou me escandalizar no Senhor, porque afinal de contas, Jesus, eu te amo. Porque afinal de contas, Senhor, eu estou certo que eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E Jesus ali vai dizer para Pedro: calma, Pedro, hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Porque Satanás rogou para peneirar você como trigo. E após todo esse discurso, o momento da Páscoa, o momento da ceia, onde Jesus está com seus discípulos, em outros evangelhos ele vai acrescentar mais coisas que aconteceram nesse momento da ceia. Após isso acontecer, Jesus se levanta e vai para um lugar chamado Getsêmani. E neste lugar que Jesus vai, nós podemos aprender algumas lições importantíssimas para a nossa meditação. E eu quero falar sobre o tema, algumas lições do Getsêmani. Todos vocês aqui, ou já passaram, ou vão passar nesse momento de um Getsêmani na vida. Mas nós precisamos entender e aprender com o nosso mestre. Olha o verso 39. Primeira lição. E saindo, foi como de costume. Primeira lição do Getsêmani. Foi como de costume. O que é isso, pastor? Jesus não procurou um lugar inédito para se refugiar. Jesus não procura um lugar novo para se refugiar. Jesus não procurou um lugar qualquer para se refugiar. Jesus vai para o lugar que ele estava acostumado. Em outras vezes do ministério de Jesus, Jesus foi para lá, o Monte das Oliveiras, pregar o sermão da montanha, ensinar os discípulos, realizar milagres. E muitas das vezes Jesus foi para este lugar se refugiar na oração. Só que o momento mais difícil da vida de Jesus, ele vai para o lugar de costume. Ele vai para um lugar não que ele procura desesperado. Ele sabia que esse lugar ele podia encontrar alguém. Ele sabia que nesse lugar ele podia se refugiar em alguém. Ele sabia que nesse lugar ele ia chegar lá. Ele ia encontrar refúgio como outras vezes, na presença de Deus. E aqui eu aprendo algo que nos traz uma lição muito importante. Jesus não procurou o Getsêmani só na hora difícil, Eduardo. Jesus não procura o Getsêmani, Cidinha, só na hora do aperto. Jesus não procura Getsêmani, Laércio, somente na hora que a situação encurralou ele. Jesus não vai para o Getsêmani, Vandim, quando o momento estreitou para ele. Não, ele vai para esse lugar porque todas as outras vezes do seu ministério ele se refugiava lá, e ele sabia que lá ele podia encontrar refúgio, lá ele podia encontrar o acolhimento para a sua alma, lá estaria o alívio para o seu coração. E aqui eu preciso bater nessa tecla, igual o crente que procura igreja só na hora do aperto. Existem pessoas que só procuram o Getsêmani na hora do aperto. Existem pessoas que só procuram a oração somente na hora da dificuldade. Olha, irmãos, tem um tipo de pessoa no asfalto. Pensa direitinho. Tem um tipo de pessoa que, independente da época do ano, independente do dia, independente se está frio, se está calor, e está na caminhada todo dia. Tem um certo tipo de gente que só procura para o verão. Eu preciso emagrecer para o verão, vamos caminhar. E tem um tipo de pessoa que só vai caminhar por causa da saúde. A diabetes subiu, o colesterol subiu, a situação apertou, então eu preciso procurar uma solução. Assim como é importante nós procurarmos durante o ano todo para a nossa saúde, na hora não apertar, assim Deus, que você não busque a Deus somente pelo interesse de Ele resolver um problema seu,
que eu e você não venhamos buscar a Deus somente pelo interesse de, na hora que as coisas apertarem na minha casa e na sua casa, nós venhamos buscar a Deus porque eu preciso de uma solução, eu preciso de uma ajuda. Mas todos os dias, chovendo ou não chovendo, eu busco a Deus. A situação está difícil, eu busco a Deus. A situação está apertada lá em casa, eu busco a Deus. Mas está tudo na paz, eu também busco a Deus. Porque eu não busco a Deus para Ele resolver a minha situação. Eu busco a Deus porque eu amo, porque eu adoro, porque eu sirvo, porque Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele me resgatou, porque Ele me comprou com seu sangue, porque Ele é o amado da minha alma, porque eu desejo Ele todos os dias, porque nenhum de nós poderíamos pagar esse preço. Você não foi comprado nem por ouro, nem por prata, não é coisa corruptível. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Então como não adorar, como não bendizer, como não glorificar? Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa palavra. Você pode levantar suas mãos e agradecer. Aleluia, nós fomos comprados, irmãos, e todos os dias da nossa vida nós reverenciamos, nós o amamos, nós prestamos culto, porque Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Aleluia. Eu não procuro Deus por aquilo que Ele pode fazer, eu não procuro Deus para resolver um problema, eu não procuro Deus na hora que as coisas apertaram lá em casa. Todas as manhãs eu acordo e digo: bom dia, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha vida, o Senhor é bem-vindo na minha casa, o Senhor é bem-vindo no meu trabalho, o Senhor é dono de tudo. Jesus não vai para o Getsemane somente na hora do aperto, Ele vai porque esse lugar já era conhecido. Infelizmente hoje a gente sabe que tem cristão que só vai para a oração na hora do aperto. Então você sabe que ele está passando problema não pelo fato de estar vivenciando algo, mas pelo fato de estar na oração. Mas o Getsemane revela que é nos momentos mais difíceis, que é nos momentos mais cruciais, de tribulação, de angústia, quem nós somos em Deus. E o texto vai dizer que Jesus vai, como de costume, àquele lugar. E eu preciso que você profetize isso na vida do irmão que está aí do seu lado. Fala com ele: não busque a Deus somente no aperto, mas todos os dias da sua vida. Você pode glorificar Jesus? Não é só no aperto, não. Tem hora que Deus usa as provas para nos achegar mais. Tem hora que Deus usa os momentos para nos envolver mais. Isso é maravilhoso, irmão. Ele vai nos atrair ao deserto para nos falar ao coração. Oséias 2,14. Ele nos leva ao deserto para ministrar conosco. Então a primeira lição do Getsemane, ele vai para o lugar de costume. Segunda lição, verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui é orar no momento de angústia e necessidade. Irmãos, independente da prova, independente da tribulação, independente do problema que você esteja enfrentando, você só vai vencer orando. Eu não sei qual a luta que você enfrenta, eu não sei qual a prova que todos os dias está lá na porta da sua casa, do seu coração, da sua vida, atribulando a sua alma. Mas uma coisa eu aprendo aqui: Jesus vai trazer: orai. Ele está apontando um caminho para eu e você resolvermos os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas tribulações. Jesus não procura o lugar somente no aperto. Jesus não vai para um lugar somente na hora da angústia. E chegando nesse lugar, o que Jesus faz? Ele diz aos seus discípulos: orai. Nós precisamos aprender com os homens da palavra de Deus. Homem como Davi, que todos os momentos de Israel, Davi e Israel foram bem sucedidos por causa de uma coisa. O que, pastor? Oração. Davi vencia guerras porque orava. Tem um momento da vida de Davi que Davi falava com Deus: Deus, é para me subir e perseguir os amalequitas?
Deus falava assim: vai Davi, eu estou contigo. Davi ia e vencia. Tinha um momento na vida de Davi que Deus falava com ele: é para eu ir, Senhor. Ele falava com Deus: é para eu ir, Senhor. E Deus permitia, ele ia, tinha sucesso. Todas as vitórias, todas as guerras que Davi venceu, foi por meio intermédio de oração. Não pense que você sem orar vai vencer as suas guerras. Não pense que você orando 2 minutinhos por dia, 3 minutinhos por dia, vai vencer as lutas que estão vindo contra a sua casa. Para que você vença, você precisa aprender o caminho da oração. É dobrar o joelho e estar aos pés de Deus. Mesma coisa com Samuel. Todas as vitórias de Samuel, ele foi bem sucedido. Por quê? Orou. Neemias, na sua jornada na reconstrução dos muros de Jerusalém, por que ele foi abençoado? Porque orou. Dentro da palavra de Deus, Paulo muitas das vezes pede oração. Paulo ora. Paulo nos incita a orar. Ana era estéril, ela vai conceber Samuel porque orou, porque ela buscou. Então não pense que o Getsemane, a situação difícil, as batalhas da sua vida, elas são vencidas sem oração. É impossível vencer o Getsemane sem orar. E Jesus, ele vai despertar isso nos discípulos. E na continuação ele diz: orai. Aí a continuação no verso 40 diz: para que não entreis em tentação. Por que Jesus então está despertando a oração nos discípulos? Porque Jesus sabia que a tentação iria chegar. Jesus sabia que a situação difícil iria chegar. Agora olha, sabe o que acontece no texto? Todas as vezes que Jesus ele se afasta e volta, quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo. Vocês lembram disso? Lá no livro de Mateus tem, no livro de João tem, no livro de Marcos tem, cada um conta uma forma diferente. Mas aí Jesus se afasta e vai para Deus. Aí quando ele volta, ele olha para Pedro e Pedro está dormindo. Quando ele olha para Tiago, Tiago está dormindo. Quando ele olha para João, João está dormindo. Aí ele fala assim: por que vocês estão dormindo? Aqui eu aprendo algo. Tem momentos na nossa vida que é para nós orarmos, e muitas das vezes nós estamos dormindo. A tentação iria chegar, Jesus sabia disso. A situação difícil iria chegar, Jesus sabia disso. E o que ele está despertando no coração deles? Daqui uns dias o trem vai ficar feio. Se vocês não orarem, vocês não vão suportar. Pedro achou que estava tudo sob controle. Falou assim: não, Jesus, pode ficar tranquilo aqui, eu tô no controle. Sabe perto de quem que Pedro negou a Jesus? De uma criada, Josimar. Uma menina pequena. Você fala igual eu? Diante de uma menina pequena, Pedro estremece. Sabe por quê? Na hora que era para orar, estava dormindo. Não durma na hora que é para orar. Não cochile na hora que é para orar. E às vezes a gente está trocando. E Jesus vai nos ensinar: ore para que não entre em tentação. Sabe o que aconteceu com os discípulos, irmãos? Aqui aconteceu um milagre. Só um ficou. Todos, Pedro negou. Todos eles raparam fora. Certamente porque não oraram no momento que era para orar. E diz o texto que só João foi até o final. Só João foi até os pés da cruz. Talvez é porque João tinha uma reserva, né? Todo mundo rapou fora, ficou com medo, não sabia o caminho a tomar. E o texto da palavra vai dizer que Jesus encontra eles dormindo. E o que eu vejo aqui? Jesus está falando: ore para que a sua situação difícil não consuma você, não mate você. Olha o 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Cerca de um tiro de pedra significa 20 a 30 metros. Aí o que ele faz? De joelhos, orava. Olha só que interessante. Jesus, ele não só está falando para orar, mas ele também está orando. Jesus, ele não só tem uma pregação sobre oração, mas ele ora. Ele fala para os discípulos: orai, para que não entreis em tentação.
Mas aí, no outro versículo, aparece que ele se afasta cerca de 20 ou 30 metros e dobra o joelho e se humilha diante de Deus. O discurso sobre oração é lindo, irmãos. O discurso sobre termos que orar é lindo. Nós sabemos que precisamos de orar, sabemos que precisamos de buscar, mas o mais bonito não é saber, o mais bonito é praticar. Se você entende a teologia, tem teologia na sua mente e ela não desceu para o seu coração, é só balela. Porque a teologia é prática. A teologia é fé em ação. A Bíblia é a palavra de Deus vivida, vivenciada todos os dias. E Jesus está falando, eu estou ensinando, mas eu também faço. Eu falo sobre oração, mas eu também oro. Eu incito vocês a orar, mas eu também oro. E ele se separa e ele de joelhos, quer dizer que ele se humilhou diante de Deus. Pensa, irmãos. Todas as vezes que você chegar diante de Deus, lembra isso. Lembra disso. Você precisa se humilhar. De joelhos, Jesus orava. Se o Criador, o Filho de Deus, o filho da irmã Maria, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou o cego, aquele que ressuscitou a Lázaro, aquele que transformou água em vinho, aquele que fez o cego de nascença enxergar, ele orou. Imagine nós, irmãos, que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Se nós não orarmos, seremos vencidos nas batalhas da vida. Então Jesus, ele traz isso. Aí o texto continua, verso 42, dizendo, olha a oração de Jesus, olha que interessante: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Primeiro ponto, qual cálice é esse? Você sabe qual cálice é esse? Não é o cálice da ceia não, tá? Quando Jesus ele pede a Mauri para passar dele o cálice, esse cálice simbolizava a ira de Deus, que seria despejada sobre ele. E o que é essa ira de Deus? Os nossos pecados, que encheram a taça do cálice. O que seria derramado sobre Jesus? A sua vaidade, a minha vaidade, o meu eu e o seu eu, o seu egoísmo, a sua prepotência, a sua falta de perdão, a sua inimizade contra Deus, o seu achismo, os seus desejos, os seus adultérios, a sua fornicação, as suas mentiras. Tudo isso seria despejado sobre Jesus. E Jesus, como Deus, ele via que ele ia tomar, ele ia passar, ele ia beber aquele cálice. E ele faz uma humilde oração dizendo: Senhor, eu estou vendo que todo o cálice da humanidade vai ser derramado sobre mim. E se possível for, passa de mim esse cálice. Mas eu não estou aqui orando para que se cumpra a minha vontade. Eu estou aqui orando para que se cumpra a sua vontade. Quando você ora, você está pronto para viver a vontade de Deus. Quando você se rende, quando você se humilha, você está pronto para viver a vontade de Deus. Quando você se prostra aos pés de Jesus, aleluia, você está pronto para viver a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Eu não quero que cumpra a minha vontade. Sabe por que muitas das nossas orações, elas não são respondidas, Bruno? É porque a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu quero, eu peço, eu faço. O Senhor opera, o Senhor age, e tá assim, e a gente chega com uma lista e coloca diante de Deus: ó Deus, esses são os meus pecados, toma Deus. Isso são os meus pedidos, toma Deus. Isso são os meus anseios, toma Senhor.
Mas a oração sincera e verdadeira precisa ser numa folha em branco e dizendo: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Eu não tenho mais querer, eu não tenho mais anseio, eu não tenho mais prazer, porque eu já estou crucificado com Cristo. E quem já morreu não tem vontade, quem já morreu não tem direito, quem já morreu não tem desejo, quem já morreu não liga para nada dessa vida, quem já morreu não está ligando se o outro está falando, deixa de falar. Quem já morreu está crucificado com Cristo, e a vida que agora ele vive pela fé no Filho de Deus. Quando eu vou para a oração, e quando você vai para a oração, tem que ser: Deus, cumpre em mim o teu querer. Eu não quero as minhas vontades, eu quero a tua vontade. Aleluia. Pensa só o cálice da ira de Deus sendo despejado sobre um homem, e ele dizendo: mas eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. No Getsemane aprendemos que a nossa vontade não vale nada perto da vontade de Deus. E o verso 44, nós vamos pular o 43, depois a gente volta nele. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Olha só, o verso 45. Levantando da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Presta atenção. Atenção. A tensão que Jesus estava vivenciando. Não pensa naquele tempo de angústia. Pensa naquele tempo que você não consegue orar. Sua alma está tomada de angústia. Você não consegue pensar em nada. Você necessita só do Espírito Santo intercedendo por você. Você não tem oração. Você não sabe falar. Porque a agonia, a angústia se apodera de você. A tristeza, a tribulação tomou conta da sua alma. E você não consegue nem falar com Deus. O estado que Jesus vai estar aqui, irmãos, é um estado tão angustiante, é um estado tão terrível, que o suor de Jesus, olha a tensão que Jesus estava, prestes à cruz. O suor dele, João Pedro, vai como gotas de sangue para o chão, e pinga gotas de sangue. Isso aponta para o emocional de Jesus. Ele estava abalado emocionalmente, ele estava atribulado, ele estava angustiado, ele estava sem sentido, ele estava sem rumo. Mas uma coisa ele faz: ele ora mais uma vez. E o texto vai dizer: e orava mais intensamente. Irmãos, eu fico vendo Jesus, e isso precisa ser de uma motivação para nós. Porque apesar de Jesus estar em agonia, porque apesar de Jesus estar em angústias, porque apesar de Jesus estar em aflição, porque apesar de Jesus estar atribulado, ele vai orar mais intensamente diante de Deus. E olha, ele sabe o que ele estava esperando? Somente os discípulos acordados. Quem já passou no velório de madrugada sabe o que é passar uma noite no velório. E você só espera alguém para falar alguma coisa com você. Jesus só estava esperando uma companhia. E quando ele vai nos discípulos, ele se assusta, porque ele já tinha convidado eles para orar e eles estavam dormindo. Então quer dizer que as companhias que Jesus levou falharam. As companhias terrenas de Jesus falhou. Jesus não tinha ninguém para abraçá-lo, para orar com ele, para ser resposta para a vida dele. Quando ele vai para os discípulos, estão dormindo.
Quando ele vai para Deus, a alma dele é tomada de angústia. Quando ele vê lá na frente, ele vê o cálice da ira que estava vindo. Então ele estava tomado de pavor, de angústia, de tristeza. Mas a Bíblia traz uma informação para nós, que independente de como você está vivendo, que independente de como você está passando no Getsemane, na angústia, na tribulação, na tristeza, sem ninguém da terra, sem dinheiro, as portas se fecharam, foi traído, foi humilhado, e sua alma está tomada de pavor, de tristeza, e você está ali diante de Deus sem saber o que fazer. Olha o verso 43 comigo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Apareceu um anjo do céu. O que é isso, pastor? Quando a ajuda da terra acabar, vai vir alguém do céu. Quando a ajuda terrena falhar, você pode ter certeza, se você levantar os seus olhos ao céu, virá um socorro bem presente na hora da angústia. Quando a sua alma for tomada de pavor, de angústia, de medo no Getsemane, ainda que o pastor não ore por você, ainda que falte alguém, ainda que você não saiba o que fazer, o que vai acontecer lá na frente, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Um anjo do céu virá para trazer consolo para a sua alma. Oh, eu estou aqui profetizando essa palavra. Alguém pode falhar com você, o homem pode abandonar você, alguém pode esquecer você, mas o Deus a quem eu sirvo envia recurso do céu. Você pode levantar suas mãos, porque o seu recurso não vem do homem, o seu recurso não vem da terra, o seu recurso não vem do pastor, o seu recurso não vem do presidente, o seu recurso vem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele traz paz para a sua alma. Aleluia, levante as suas mãos e agradeça, porque do céu veio o socorro. Aleluia, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Você pode cantar isso? Guia-me. Sobre as águas eu. Pode faltar o homem, pode faltar pessoas, você não sabe o que fazer, a sua alma está tomada de pavor, a angústia se apoderou de você, mas o anjo do céu virá para te socorrer. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou profetizar aqui, levante a sua mão. Salmo de Davi, capítulo 23, versículo 3: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode passar no vale da sombra da morte, mas Deus estará lá com você. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma graça aqui me envolvendo. Eu estou sentindo uma presença aqui. Eu vou falar mais. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se tu passares pelas águas, ela não vai te submergir, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Ele é contigo, meu irmão. No momento da angústia Ele é com você, no momento da situação difícil Ele é com você, na adversidade Ele é com você, no Getsemane Ele é com você.
Mateus capítulo 4, Jesus vai dizer que na tentação de Jesus, a Bíblia diz, ele passou 3 tentações horríveis: pão, transformar pedra em pão, adorar e ali se prostrar diante do diabo. Jesus resistindo. Depois que o diabo vai embora, sabe o que a Bíblia diz? Vieram os anjos do Senhor e o serviram. Ei, depois que ele resistiu 40 dias o diabo, 40 noites o diabo, quem vem do céu? O anjo do Senhor. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Você pode rejeitar tudo da terra, os pratos da terra, as coisas terrenas, mas quando você perseverar, permanecer, o anjo do céu virá com a bandeja para te entregar. Estou sentindo aqui a graça de Deus, estou sentindo a presença de Deus. Salmo 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra. Aleluia. Ô irmão, você precisa entender que o Salmo 46 de Davi, ele diz: o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 120: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Oh meu irmão, grandes aflições tomam conta da sua alma, situações difíceis tomam conta do seu coração. E Paulo vai dizer, descrevendo o amor de Deus, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Será fome, será espada, será nudez, será tribulação, será angústia, será necessidade? E Paulo vai encerrar o capítulo 8 de Romanos dizendo: nada poderá vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. E ele vai dizer: não é a morte, aleluia. O que mais amedronta um homem é o que? A morte. Se falar de morte todo mundo fica doido, mas nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo no vale da sombra da morte, mas eu estou aqui para declarar: Deus é contigo. Deus é contigo. Fale para o irmão que está do seu lado: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Ele é o socorro nessa noite. Eu estou sentindo uma unção aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença. Tem um renovo de Deus aqui. Você pode abrir a sua boca e agradecer a Deus, e louvar a Deus, e bendizer ao Senhor. Olha o que Deus está trazendo no meu coração aqui agora. A gente fica bravo, irmão, com as pessoas que falham conosco, e as pessoas que prometem algo conosco e não cumprem, e as pessoas que muitas das vezes falam que vão, mas na hora H não vão. E aquelas pessoas que no momento da sua luta elas falam assim: eu estou com você, meu irmão, pode contar comigo. Aí na hora que você olha para o lado, cadê essa pessoa? Sumiu. Na hora da dificuldade você caça uma pessoa, caça uma outra, cadê? Sumiu. Sabe por que essas pessoas somem? Só por um motivo. Qual? Deus vinha. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O que é isso, pastor? No ano de perda, no ano da dificuldade, no ano da tribulação, eu vi o Senhor. Sabe o que é isso? Deus tira a ajuda da terra para que o céu se levante e te ajude. Então vai ter momentos que o homem vai falhar, a situação difícil vai vir contra a sua vida, mas fique tranquilo, que o céu será o seu socorro. Olha o verso 46 e a gente encerra. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aqui eu encerro dizendo: levantai-vos. Isso aí, pode ficar de pé mesmo. Aleluia. Levantai-vos. Olha o texto. Levantai-vos e orai. Quer dizer então que para Deus ser o socorro bem presente, precisamos de levantar e orar.
Irmão, não fique prostrado. Não fique caído. Se levante e ore. Aleluia. Eu quero convidar o louvor. Quero convidar os diáconos. E você vai fechar os seus olhos e nós vamos adorar o Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Você pode cantar isso, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, você pode exaltar. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ei! Usa-me, sou teu milagre. Você pode levantar suas mãos e cantar. Usa-me, te dar. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, a filho de Davi. Aquilo que parecia. Você pode cantar isso? Aquilo que parecia não ter. Eu quero ouvir. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Cante junto, meu Deus. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Ao Senhor, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Você que é batizado, você está apto para tomar a Santa Ceia. Você que ainda não é batizado, segure um pouco, vai chegar a sua hora. Mas sabe o que eu aprendo com a ceia do Senhor? Semana passada foi a festividade de Boa Família. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não está falando da ressurreição do corpo. Jesus está falando da ressurreição da alma. E ele traz uma mensagem para exemplificar o que aconteceria lá no futuro.
E a mesma coisa da ceia, ele parte o pão, ele pega o suco dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Isso aqui é só uma figura do que nós vamos viver na glória, irmãos. Olha que interessante. Hoje você vai receber a ceia dos diáconos da igreja. Diácono Carlos, Diácono Hélio, Diaconisa Conceição, cada um aqui dos diáconos. Você vai tomar a ceia da mão deles. Mas pensa, você já parou para pensar que vai ter um dia que você vai tomar a santa ceia das mãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, do próprio Deus? Eu não sei quem é diácono lá não, mas se sobrasse uma beira para mim, irmão, eu ia servir numa alegria. Mas só o fato de estar sentado na mesa já é maravilhoso. Só o fato de estarmos assentados à mesa do Cordeiro de Deus. Então, hoje, você se assenta à mesa na Batista. E quando Jesus te chamar, você vai tomar a ceia do próprio Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero convidar em nome de Jesus, Diácono Hélio, pegar uma bandeja. Pastor Éfito vai nos ajudar a servir também. Diaconisa Conceição vai pegar uma bandeja. E nós vamos santificar este alimento espiritual ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe. Diaconisa Silvia vai levantar esse clamor, consagrando o pão, o suco de uva ao Senhor. Pai querido e santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu consagro, Pai amado, nesta noite o suco de uva, Pai amado, que representa o teu sangue, ó Pai. Eu também, Pai amado, apresento o pão, ó Pai amado, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que representa a tua carne, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai ao encontro da tua igreja aqui nesta noite, ó Pai, que cada um esteja preparado para receber de ti, ó Pai amado, a Santa Ceia. No nome de Jesus Cristo, com reverência, Pai, como foi pregada aqui nesta noite, uma palavra abençoada, uma palavra de conserto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa cada um aqui nesta noite, que vai participar, ó Pai amado, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, amém. Amém, nós vamos cantar ao Senhor, e você vai receber a ceia, lembrando que hoje é dos irmãos, mas amanhã é do próprio Deus. Pode servir, nós vamos exaltar o Senhor. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre os meus temores. Você pode cantar? Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, crente isso. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel. tu és fiel, nunca vais falhar. O que você tem que fazer? Ao teu nome clamarei, Deus sabe. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, Se o mar crescer, somente em ti
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Só a igreja cantando, ó. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Depois tomou o cálice, diz: este cálice é a nova. É isso. Pai do Filho. Pode liberar uma palavra de agradecimento. Vou convidar o diácono Carlos a levantar um clamor de agradecimento. Agradeça nesse momento a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, neste momento, ó Deus, nós levantamos a nossa voz, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento agradável na Tua presença, Senhor. Pai, que nesta noite, ó Deus, nós venhamos sair daqui cheio da Tua presença, ó Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. Pai, eu abençoo Teus filhos, ó Deus, e peço a eles, ó Deus, que venha buscar a Tua presença cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu entrego todos nas Tuas mãos, ó Deus, e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai orar por esse irmão aí que está do seu lado. Você vai falar para ele assim: meu irmão, se faltar ajuda da terra, Deus é o seu socorro bem presente. Ore por ele. Levante um clamor pela vida desse irmão agora. Levante as suas mãos agora. Agradeça ao Senhor. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
Jesus. Só quem quer Jesus voltando. Oh Deus, se você anseia pela vinda do nosso Senhor Jesus, cante isso. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai nos arrebatar com Ele para as mansões celestiais. Ele é para Shaio. Vem Jesus, Por aquela vassaio. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero ouvir a igreja cantando isso. Vem Jesus. Vem Jesus. Nós seremos arrebatados. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Que confiar. eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Virá o socorro do céu quando a terra entrar no ápice. Situações, guerras, rumores de guerras. Assim como Jesus recebeu o conforto do anjo do céu, assim será o arrebatamento da igreja. Ele vai nos arrebatar para que para sempre, 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 sempre estaremos com Ele. E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem alguma coisa dessa terra, porque as primeiras coisas foram passadas. O arrebatamento do cristão verdadeiro, ele começa no coração. Aonde canta Maranata, o coração dele já está fervendo. Deus é o seu socorro. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Ele é o seu socorro. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, a cada manhã ceia do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja. Com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre.